Sétimo ano, tudo bem? Vamos então agora fazer a correção, das atividades voltadas para a transitividade verbal. Esse assunto é um assunto bastante interessante, que é a continuidade, dos tipos de predicado. Essa transitividade verbal, vamos ver verbo intransitivo e verbo transitivo. O que seria esse verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, certo? O que seria esse complemento? Por exemplo, eu chego aqui e digo para vocês: eu tenho, eu gosto. O que automaticamente vocês vão perguntar? Você tem o quê? Você gosta de quem? Você gosta do quê? Então, esse tipo de verbo é o verbo transitivo, porque esse verbo precisa de um complemento. Então, isto é um verbo transitivo. É aquele que precisa de um complemento para ter um sentido, para a frase ter um sentido completo. Eu chego e digo eu tenho, fica voando. Mas quando eu digo eu tenho sede, ou eu tenho um vestido, então vocês já sabem o que é que eu tenho. Mas quando eu simplesmente digo eu gosto, vocês vão perguntar lá, gosta de quê? Gosta de quem? Então, esse tipo de o verbo transitivo direto é aquele verbo que automaticamente vocês querem saber quem é o que falta alguma coisa quando eu digo ele. Então, essa é o grande ponto. Mas se eu digo que existe verbo transitivo, existe também um verbo intransitivo. Quando eu falo de transitivo, e aí eu digo assim, alguém é legal, essa lei é legal, tá toda certinha. Aí depois eu digo assim, essa lei, ela é ilegal. Então, quando a gente escuta essa palavra, esse início ilegal, automaticamente a gente já entende que é uma coisa que não é positiva. Então, é a ideia de negação, né? Então, esse pra gente, que está na frente do transitivo, para ser intransitivo, é uma ideia de que algo que você está negando. Então, por exemplo, eu digo aqui, meu cachorro nasceu. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, preciso dizer mais nada. Se eu estou dizendo a você que meu cachorro nasceu, vocês vão perguntar se ele nasceu bem ou mal? Não, porque ele sozinho já se basta. Olha, gente, meu cachorro nasceu. Que legal, que bom, que bom. A frase sozinha ela já se explica. Meu cachorro morreu. Oh, que pena, seu cachorro morreu. Todo mundo já entendeu. Ninguém vai perguntar, morreu? Agora, os curiosos vão me perguntar, morreu de quê? Morreu como? Aí já é outra história. Porém, o que realmente eu tinha para dizer, eu já disse. Que meu cachorro morreu e todo mundo já sabe o que é morrer. Fechar o olho, paf, cair duro, morrer. Agora, os curiosos podem ficar perguntando minha vida, particular, querendo saber se o cachorro morreu disso ou daquilo. Então, isso é a grande diferença entre o verbo transitivo e intransitivo. Mas existem também os verbos bitransitivos, que é aquele que precisa de dois tipos de complemento, certo? Que eu, por exemplo, eu emprestei. Automaticamente vocês vão me perguntar o quê? Emprestou? Que? Aí eu vou dizer, eu emprestei minha caneta. Mas eu posso dizer mais do que isso. Eu emprestei minha caneta ao meu aluno. Então, esse verbo pode ser bitransitivo. Eu posso fazer uma frase que seja bitransitiva. Seja bitransitivo. O verbo ser bitransitivo. Eu emprestei, primeiro verbo.
eu emprestei o verbo, eu emprestei a caneta a quem? Ao meu aluno. Então, no caso é isso. E aí vem o verbo, o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Certo? Que também faz parte dessa. O que o objeto direto é justamente quando eu digo a criança destruiu. Quando eu digo a criança destruiu o quê? Vocês vão perguntar logo, né? Precisa de complemento. Mas aí eu digo, a criança destruiu minha casa. Então, nesse caso, o objeto é direto. Por quê? Eu estou usando aí, depois do verbo, um pronome. Minha casa. Então, nesse caso aí, um objeto direto. Rafael comeu o pedaço do bolo. Rafael comeu o pedaço do bolo. É um artigo. Então, aí é um verbo, um objeto direto. E quando é que é um objeto indireto? Quando tem, depois do verbo, uma preposição. Então, depois do verbo, tendo uma preposição. Que aí vocês têm que, de novo, aquilo que eu já venho falando desde o segundo trimestre. Tem que estudar as preposições, porque eu não tenho como colocar na cabecinha de vocês todas as preposições que existem, porque são algumas, bastante. Então, vocês precisam estudá-las, certo? Então, vamos agora à correção da página 219 até 224. Vamos lá? Vou abrir aqui a primeira pergunta. O texto abaixo é trecho de uma canção. E aí vem a pergunta. Leia a tirinha abaixo. Aí vem aqui a pergunta A e B. Estão aqui as duas respostas, A e B. Certo? Questão 2. Leia a tirinha abaixo do questionador e aí responda a questão de 2 de A a F. Vou abrir aqui as respostas. Printou de A a F. Certo? Vamos na resposta na questão 3. Lê a notícia abaixo, publicada no jornal online Correio. Jovens brasileiros são os mais dependentes das redes sociais. Aí tem questão de A a C. Qual é a resposta? Você se considera parte das estatísticas apontadas no texto? Você realmente é viciado em redes sociais? Em celular? E aí vem aqui. As respostas estão aqui. 4. Leia os textos a seguir. Aí vem aqui uma canção, um soneto, né? Tem até uma música, né? Que também foi feita à base desse soneto. O texto 1, o texto 2. E vem a pergunta. Em qual texto o verbo de ligação é extremamente marcado e por que isso ocorre? E aqui vem aqui a resposta. E assim a gente conclui a correção dessas atividades, ok?